Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Parte 2. Mateus 6. A espiritualidade do reino. Tema central: práticas espirituais autênticas e dependência de Deus. Capítulo 10. A justiça oculta, o cuidado com os necessitados. Mateus 6, 1 a 4. Introdução. Vivemos em uma era de vitrines. A sociedade aplaude o que é visto, compartilha o que é filmado e celebra o que é publicado. Mas o reino de Deus se move em outra direção. O que tem mais valor é o que acontece em segredo. Neste trecho, Jesus inicia uma tríade de alertas sobre dar, orar e jejuar, com a mesma advertência. Tenham cuidado. Não é uma crítica à prática, é uma correção da motivação. A generosidade, quando usada para autopromoção, perde seu valor diante de Deus. Mas quando feita com humildade e verdade, alcança o coração do Pai. Texto bíblico, Mateus 6, versículos 1 a 4, NVI. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, para que sua esmola fique em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Análise e interpretação. 1. Tenham cuidado. Versículo 1. Jesus inicia com um alerta pastoral. Ele não diz não façam, mas cuidem como fazem. O problema não é a boa ação, é a intenção de aparecer, de impressionar, de construir reputação espiritual. A obra de justiça aqui é a prática da piedade. Dar, orar, jejuar. Mas o foco não é a virtude, é o ego disfarçado de santidade. 2. Não anuncie com trombetas. Versículo 2. Essa expressão, embora não literal, aponta para o espírito de autopromoção religiosa. Jesus denuncia os hipócritas, palavra que no grego significa atores, pessoas que atuam uma espiritualidade para o público, não para Deus. Aplicação atual: publicar cada ato de caridade, usar a generosidade como marketing pessoal, fazer o bem esperando reconhecimento. Jesus responde: eles já receberam sua recompensa. 3. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Versículo 3. Essa imagem revela a radicalidade do segredo espiritual. Até nós mesmos devemos evitar o orgulho sutil que brota de ter feito algo bom. O ideal do reino. A generosidade tão natural, tão íntima que nem precisa ser lembrada, é fruto do amor e não do ego. 4. E o Pai que vê em secreto recompensará. Versículo 4. Aqui está o consolo e a motivação real do cristão. Deus vê, Deus sabe, Deus recompensa. A recompensa pode não ser dinheiro ou fama, mas será vida, paz, alegria, honra eterna. Provérbios 19, 17. Conexões interdisciplinares. Na psicologia do altruísmo, atos de bondade feitos por interesse perdem sua força de transformação interna. Na filosofia do dever de Kant, a ação ética é aquela feita por dever, e não por aplauso. Na sociologia das redes sociais, a exibição da generosidade muitas vezes esvazia o valor simbólico da solidariedade. Aplicações práticas. Avalie sua motivação ao ajudar alguém. Busco glória ou graça? Dê algo hoje sem contar para ninguém. Só você e Deus saberão. Reflita.
Será que o tocar trombetas mudou de forma, mas ainda mora no nosso desejo de curtidas e elogios? Ensine seus filhos a fazer o bem sem esperar nada em troca. Ilustração. Conta-se que certa vez um jovem doava roupas e mantimentos anonimamente a uma família carente. Anos depois, uma das crianças daquela família tornou-se cristã e, já adulta, disse em seu testemunho: "Conheci Deus por causa de alguém que nunca vi." Essa é a beleza da justiça oculta. Ela é invisível aos homens, mas inesquecível para Deus. Conclusão. A verdadeira generosidade não brilha nos holofotes. Ela pulsa no silêncio do coração que ama. No reino de Deus, o que é escondido aos olhos dos homens é muitas vezes precioso aos olhos do Pai. Jesus nos chama a uma espiritualidade livre da vaidade, marcada pela discrição, sinceridade e compaixão. Pergunta para reflexão. Quando você ajuda alguém, seu maior desejo é o bem do outro, ou o reconhecimento dos outros? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem interessante. O contraste entre essa nossa cultura de mostrar tudo, né, e o valor que o reino de Deus dá para as ações feitas em segredo. Isso mesmo. E a nossa base para essa conversa é Mateus, capítulo 6, ali nos versículos 1 a 4. O foco é a generosidade, mas a generosidade autêntica. Exato. A ideia é tentar entender o que Jesus quis dizer com essa tal justiça oculta, sabe? Principalmente quando se trata de ajudar quem precisa. O texto base diz algo como: olha, cuidado para não fazer suas obras de justiça só para aparecer para os outros. Para serem vistos, né? Isso. E continua: quando der esmola, não saia tocando trombeta. Tipo, não faça alarde. É uma imagem forte essa da trombeta. Muito. E aí vem o ponto central. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Uau! E o seu pai, que viu o que é feito em segredo, ele vai te recompensar. É fundamental pegar o contexto, né? Jesus está começando uma série de alertas ali, sobre dar, sobre orar, sobre jejuar. E o ponto não é condenar a prática em si. Ninguém está dizendo não ajude ou não ore. A questão toda é a motivação. Por que você faz? Ah, entendi. Então, se a generosidade vira, sei lá, marketing pessoal... Exato. Se é para ganhar like, para construir imagem, aí, segundo Jesus, ela perde o valor. O valor divino, né? É um chamado para olhar para dentro mesmo. Faz todo sentido. E aquele aviso logo no começo: tenham o cuidado. Já dá o tom, né? Totalmente. Não é sobre o que fazer, mas como a gente faz. Parece que o perigo é o nosso próprio ego, assim, se fantasiando de espiritualidade. É isso. Usar as tais obras de justiça, a piedade, para, no fundo, construir uma reputação para si mesmo e não para fortalecer a relação com Deus. E a palavra que Jesus usa ali, hipócritas, no versículo 2, o que ela significava na época? Ah, isso é bem interessante. A palavra grega original, hipócritas, significava literalmente ator. Alguém que representa um papel no palco. Nossa, então ele está chamando de atores quem faz isso. Basicamente. Pessoas que estão, encenando uma espiritualidade para a plateia e essa imagem de não anunciar com trombetas. Mesmo que não fosse comum alguém sair tocando trombeta de verdade, né? Pois é, provavelmente não era literal. Mas a metáfora é perfeita para essa ideia de fazer barulho, de se autopromover por causa da própria virtude, sabe? Poxa, pensar nisso como uma atuação muda tudo, né? Como a gente olha para a generosidade hoje, com tudo online. Com certeza. Cada ajuda vira post, vira story. A generosidade vira quase um produto. E a consequência que Jesus aponta é direta, né? Quem age assim já recebeu sua plena recompensa. A recompensa daqui mesmo. O reconhecimento, o aplauso. Isso, a recompensa terrena, social. Parece que a conta fecha ali, sabe? E aí a porta para a recompensa que vem de Deus talvez se feche. E logo depois vem aquela imagem ainda mais radical, eu diria. A da mão esquerda e direita. Essa mesmo.
Aqui fica realmente interessante. Que a mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Isso parece ir além da preocupação com o que os outros pensam, né? Parece mirar algo mais interno. Sem dúvida alguma. É uma metáfora poderosíssima. Sugere que a gente evite até aquele orgulho sutil, sabe? Aquela satisfação interna de, nossa, como eu sou bom. A ideia é uma generosidade tão natural, tão espontânea, fruto de um amor genuíno mesmo, que nem o nosso próprio ego precisa registrar ou se parabenizar por isso. É quase um reflexo, não um item para pôr na lista. Entendi. Então, se não é para ganhar aplauso de fora e nem para massagear o ego por dentro, o que sobra? De onde deveria vir essa generosidade segundo o texto? A chave está no versículo 4. E o Pai, que vem em secreto, recompensará. A motivação e o consolo vêm dessa consciência, sabe? De que Deus vê o que é feito no escondido. E essa recompensa divina, como a gente deve entender? Não é tipo dinheiro ou fama, né? Provavelmente não. Pelo menos não principalmente. O texto não detalha, mas a tradição e outros textos, como Provérbios, sugerem algo mais profundo. Vida, paz interior, alegria, talvez uma honra que dure mais. Faz sentido. E a fonte que a gente está usando para essa conversa também faz umas conexões interessantes com outras áreas, né? Psicologia, filosofia. Sim. E é fascinante ver como essa intuição antiga conversa com o que a gente entende hoje. A psicologia, por exemplo, nota que o altruísmo que busca a recompensa externa, ele perde um pouco da força transformadora interna. Curioso isso. E filósofos como Kant, por exemplo, discutiram muito a diferença entre agir por dever, por princípio ético, versus agir só buscando aplauso. Até a sociologia analisa como essa exibição exagerada da caridade pode acabar esvaziando o valor dela. É uma sabedoria sobre motivação autêntica que atravessa o tempo. Essa ideia do impacto que acontece no invisível. Tem uma ilustração na nossa fonte que me marcou muito. Conta aí. Fala de um jovem que ajudava uma família, financeiramente mesmo. Mas sempre anônimo. Ninguém sabia quem era. Anos depois, uma das crianças daquela família, já adulta, cristã, deu um testemunho dizendo mais ou menos assim: eu conheci o amor de Deus por causa da generosidade de alguém que eu nunca nem vi o rosto. Puxa, que forte. É a tal beleza da justiça oculta, né? Invisível para o mundo, talvez, mas super significativa para Deus e para quem recebe ajuda. Uma história que dá o que pensar, né? Leva a gente a refletir sobre umas coisas práticas. Tipo, qual é a nossa motivação real quando a gente ajuda? É buscar glória pra gente ou é expressar a graça que a gente recebeu? É um bom exame de consciência. E como cultivar essa generosidade mais discreta hoje em dia? Com toda essa pressão por validação online. É um desafio real. Com certeza. E como passar isso para as novas gerações? O valor de fazer o bem sem ficar esperando o troféu ou reconhecimento visível. São perguntas importantes para nossa época. Então, amarrando tudo isso, o que fica pra gente? Parece que, nessa perspectiva do reino de Deus que Mateus apresenta, a sinceridade, a discrição, elas têm um valor imenso. Exato. O olhar de Deus sobre a intenção do coração importa mais que qualquer holofote, qualquer reconhecimento público. A verdadeira generosidade, pelo visto, floresce melhor longe da vaidade. Perfeitamente resumido. E isso nos deixa com aquela pergunta final para nossa reflexão, né? Que vem da nossa análise. Qual seria? Quando a gente estende a mão para ajudar alguém, onde está o foco principal do nosso desejo? Está no bem-estar genuíno da outra pessoa ou está no reconhecimento que a gente pode ganhar com isso? É algo para se pensar.